Olá, tudo bem? Iremos falar algumas palavras sobre a prisão em flagrante. A regra é a liberdade, assim assegura a Constituição da República, mas é a mesma Constituição que estipula que é possível prisão por ordem escrita da autoridade judiciária, no caso, por exemplo, uma prisão preventiva, ou também uma prisão em razão de um flagrante delito. Mas a Constituição não diz quem pode prender em flagrante, nem a Constituição afirma o que é que significa flagrante delito, que é uma expressão aberta, é um texto com um significado indeterminado. E nós precisamos, então, de uma disposição complementar. É o Código de Processo Penal que reza que qualquer do povo pode prender, flagrante facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes devem prender, flagrante obrigatório. É também o código que prevê as situações de flagrante delito. É um código bastante antigo. A meu ver, a gente deveria já reescrever para tratar as situações de flagrante de uma maneira mais delimitada, com conceitos bem demarcados. Temos então nos incisos 1 e 2 que se considera em flagrante delito quem acaba de cometer uma infração ou quem está cometendo a infração. Aí perfeito. Temos aí a hipótese de flagrante próprio, flagrante verdadeiro ou flagrante autêntico, né? Aquele flagrante que realmente é um flagrante real. Por outro lado, nos incisos 3 e 4, nós temos hipóteses que podem despertar algum problema quanto à necessidade de mandado para, por exemplo, ingressar na casa de alguém e efetuar a prisão. Nós sabemos que a pessoa em flagrante delito ela pode ter sua prisão imediata, pode ter sua casa invadida à noite, mas o problema é que os incisos 3 e 4 eles são mais abertos ainda. O inciso 3 trata do chamado quase flagrante. Já é uma expressão equívoca, porque diz considera-se em flagrante delito. E o inciso 3 é nominado pela doutrina como quase flagrante, ou ainda irreal, né, ou impróprio. Então, ele diz que logo após, se a pessoa é perseguida, logo após a prática do crime, a pessoa é perseguida e encontrada em situação que faça concluir ser ela a autora do fato delituoso. Já no inciso 4, nós temos um elastério um pouco maior. Se diz logo depois, não se diz logo após. Logo depois é encontrado, não é mais perseguido, é encontrado com objetos, instrumentos que façam presumir ser aquela pessoa a autora da infração. Então essa classificação é uma classificação segundo a conformidade legal, segundo o conceito dado pela lei de flagrante. Mas observem que ela não prevê o flagrante digital. E eu chamo a atenção que o elemento digital é uma ampliação da realidade. Né? Tenho dito isso porque se a gente pode imaginar um filme como Matrix, ou então a nossa realidade como uma replicação da essência divina, essa realidade, que é a realidade digital, ela é mais opaca e ela replica a nossa realidade que está aqui conosco. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão em qualquer lugar, né? Na casa de vocês, em outro ambiente, mas não é o mesmo ambiente que é o ambiente digital. E nós não conseguimos apalpar o ambiente digital. E mais, o que nós produzimos digitalmente não é mais a mesma realidade, mas posso chamar de uma realidade como se fosse algo com apreensão imprópria, né? Realidade imprópria. E aí surge o problema do flagrante digital que ainda não está previsto em lei. E todos sabemos que já houve prisão por flagrante digital, uma prisão que considerou a pessoa em flagrante delito porque ela reproduziu um vídeo que emanava agressões, né, ou outro tipo de delito, ou delito contra a ordem democrática, etc. Esse tipo de ação foi considerado uma ação de conteúdo permanente. Alguns disseram, não, é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Que é um crime instantâneo de efeitos permanentes, parece que nós não temos dúvida no seguinte sentido, que os efeitos na internet são permanentes. Mas ele é bem distinto do que a gente imaginava quanto um homicídio. O homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes, porque a morte, as marcas no cadáver ficam para sempre. Mas, como eu disse, a realidade digital é distinta. A realidade digital ela está entre a matéria e está entre o aspecto intelectivo. Ela está em permeio. Né? E realmente o conceito tradicional não acomoda bem essa nova situação que é o fato de um vídeo estar sendo reproduzido. Então,
podemos dizer, olha, não se enquadra de maneira perfeita. E para a matéria penal, nós prezamos muito pela legalidade estrita, né? Nós queremos uma adequação à subsunção que não deixe dúvidas. Aí surge um outro problema. Não, se cuida de um crime permanente, porque está o tempo todo reproduzindo, né, uma agressão terrível, etc. É verdade, mas não é um crime permanente no sentido que a gente construiu no direito penal, porque a permanência do crime diz respeito à conduta real, né? A conduta é que é permanente. A conduta, por exemplo, de armazenar algo, que está o tempo todo armazenando. A conduta de sequestrar ou manter em cárcere privado, enquanto você está circunscrevendo a liberdade daquela pessoa. Ali são condutas permanentes. Mas a conduta de agredir, por exemplo, ela é instantânea, pelo menos como regra. Aí não, usei um meio digital. O meio digital não é a própria conduta, né? Percebam? O meio digital é outra coisa. O meio digital é uma realidade imprópria. Então nós não podemos equiparar essas situações. Melhor mesmo é que nós tratemos legislativamente essa questão, né, que eu creio que já é urgente tratar de forma legislativa, porque nós vamos ter outros problemas, né? Quantas postagens são postagens agressivas, né, e estão na internet a vida toda e a gente não tem um tratamento adequado para isso. Então o flagrante digital, a meu ver, ele precisa ser regulado. E as hipóteses dos incisos 3 e 4, talvez elas não tenham bem aderência à noção de flagrante delito, né? Porque assim, não podemos também criar um tipo que estoure os limites semânticos do nome, flagrante delito. Bom, essa classificação aí nós usamos para os fins legais, mas temos outras formas, outros eixos de enxergar o problema do flagrante delito. Então, por exemplo, podemos definir o flagrante de acordo com as diversas espécies de crime. Além do crime permanente, nós temos o chamado flagrante habitual, que na verdade é um flagrante por crime habitual. A maioria dos autores entende que não é possível um flagrante por crime habitual, porque eu precisaria documentar o histórico, né? Por exemplo, de um crime como o exercício ilegal da medicina. E é extremamente complicado você documentar um histórico e dizer, chegou a hora de prender em flagrante. Ou seja, é muito mais simples se pedir, se configurada a previsão legal do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, e não forçar a barra para prender em flagrante delito. Uma outra forma de classificar conforme os diversos tipos de crime são os crimes de menor potencial ofensivo. Alguns dizem, não cabe flagrante delito por crime de menor potencial ofensivo. Isso é falso e verdadeiro. Vou explicar. Se a gente imaginar a prisão em flagrante como questão de fato, é falso. Porque quem quer que se encontre em flagrante delito, como por exemplo agredindo, cometendo um crime de lesão corporal, poderá receber voz de prisão e poderá ter sua liberdade circunscrita, até se ultimarem os atos documentais. Agora, como é um crime de menor potencial ofensivo, ele, assinando um termo de compromisso de comparecer aos juizados, a prisão não é documentada. Isto é, nós não temos a questão normativa incidindo sobre a prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante não será lavrado. Em seu lugar, será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Então percebam, eu tenho prisão em flagrante fato, mas eu não tenho prisão em flagrante norma, em termos concretos, homologado, por exemplo, pelo juiz, com a aplicação do artigo 310, né, com aquelas regras de relaxar a prisão se ilegal, converter em preventiva ou conceder liberdade provisória. Mas temos outras formas de classificar o flagrante delito. Por exemplo, se fala em um flagrante retardado, diferido, um flagrante conforme a ação controlada, para os casos dos crimes que envolvam organização criminosa. Para esses casos, é possível que a polícia adie a autuação em flagrante, com o objetivo, por exemplo, de alcançar o chefe da organização criminosa, alcançar um maior número de delitos ou um maior número de pessoas. O problema aí é que a polícia tem o dever de prender em flagrante. O artigo 301 diz que eles têm o dever de prender em flagrante. E lá na Lei 12.850 de 2013 já fala outra coisa. Não tem o dever de prender de imediato. Pode aguardar um pouco. Temos então uma aparente antinomia, né? Podemos dizer até que é uma antinomia
capaz de ser solvida e resolvida, porque a Lei 12.850 é mais específica. Então, a lei especial revoga a lei geral. Podemos ainda encontrar outras formas de classificar o flagrante, como é o caso do chamado flagrante cataléptico, um termo usado pelo professor Cifferman e professor Rimo Braga. A catalepsia seria aquele estado de letargia da pessoa, do ser humano, que daria a entender que ele está em situação de óbito. Eles pegaram esse termo e foram explicar um fenômeno que pode acontecer na realidade prática. Por exemplo, quando alguém é preso em flagrante e a pessoa responsável pela prisão oferece uma vantagem, né, ou pede uma vantagem com o objetivo de evitar que os últimos atos sejam lavrados. Então, a autoridade policial, por exemplo, realiza a prisão em flagrante fato, mas não finaliza com a lavratura do auto de prisão em flagrante mediante uma oferta. Né? Olha, eu quero uma vantagem nesse sentido, eu não lavro a prisão. Se o autuado diz, não, eu não aceito pagar essa vantagem, eu não aceito fornecer essa benesse, e a autoridade continua e prossegue com a lavratura, aí nós teríamos um flagrante ilícito. É interessante porque é como se houvesse uma solução de continuidade naquele procedimento flagrante, como procedimento que vai da voz da prisão até o momento da lavratura. Essa solução de continuidade envolvendo a vantagem contamina o flagrante. Mas temos outras formas de enxergar a partir de uma noção de validade. Então temos uma distinção entre o flagrante esperado e o flagrante provocado. O esperado é o flagrante aguardado. Então eu posso simplesmente ficar ciente que um crime vai ser cometido mediante os informes que a polícia geralmente recebe e fica no aguardo da atuação do agente. No momento em que o agente atua, a polícia prende. Observem que nessa situação nós temos flagrante ilícito. Um flagrante que não envolveu nenhum estímulo da polícia em relação ao agente. Ou seja, nós só temos a ação da pessoa responsável pelo crime. Então é o flagrante esperado. Mas existe um outro flagrante, que é o flagrante provocado. Né? Então, o flagrante provocado é até motivo de súmula. Nós temos a súmula 145 do STF, e se diz também um flagrante preparado. A súmula diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Na verdade, aí nós temos um estímulo, né? Nós temos uma forma da polícia incentivar a pessoa a cometer um crime. E na hora que ela efetivamente comete, se calça e se prende a pessoa. Então, por exemplo, alguém que já tem ciência que comete o delito de tráfico de drogas, então a polícia providencia a oferta de uma droga para que ele revenda. E no momento que ele vai revender, autua em flagrante. Então temos aí um flagrante preparado e esse flagrante é um flagrante ilícito. O outro modo que a gente poderia tratar de um ilícito é o que só tem a ação da polícia ou a ação de qualquer outra pessoa que resolva forjar o flagrante. É o flagrante forjado. Então, por exemplo, você tem um objeto furtado e coloca nas vestes de outra pessoa. Ou tem um objeto furtado e coloca no veículo de outra pessoa. Ou planta a droga na casa de alguém. Então esse é o chamado flagrante forjado. Então observe, gente, que o mesmo fenômeno ele pode ser visto de maneiras diversas, né? E o bacana disso é a gente usar as estruturas da teoria do direito para melhor explicar o flagrante. Uma das formas assim fantásticas de você entender o fenômeno é perceber que o flagrante pode ser norma jurídica. Eu falo norma, mas na verdade são várias normas que você pode incidir, né? Posso falar que o flagrante é um ato jurídico. Na verdade, o ato pode envolver vários atos jurídicos, mas eu digo, bom, é um ato jurídico quando tem lá o auto de prisão em flagrante. E posso chamar de procedimento, que vai de um elemento antecedente, a percepção de um delito, e de um elemento consequente, o tratamento jurídico. Então, quando eu percebo esses detalhes, eu consigo compreender melhor o fenômeno e explicar com uma certa facilidade, entender melhor e evitar mesmo aquelas tentativas de memorização artificiais. Um grande abraço, eu espero que tenham gostado, um bom fim de semana e estamos aí. Um abraço.